você que está online conosco. Também é um privilégio tê-lo conosco neste dia que o Senhor fez, um dia de sol após tantos dias de chuva, não é assim? E um dia de calor, o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos felizes e gratos e aqui reunidos para buscar o ensinamento da sua palavra e também prestar um culto de honra, de glória ao nome daquele que só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você que também nos visita nessa manhã, ainda que remotamente, sinta-se bem à vontade em nosso meio. Nós falamos aqui da Igreja Batista Boas Novas. Pela parte da manhã, aos domingos, temos o encontro presencial e também virtual, como vocês podem perceber a transmissão. E também, à noite, temos o culto virtualmente também transmitido com a ministração da palavra. Então, fique bem à vontade em estar conosco e nós estamos muito confortáveis entrando com a sua licença na sua casa nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia que o Senhor mesmo fez, essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar, não apenas estudar, mas entender e receber a ministração da Tua palavra. Perdoa as nossas falhas, tira de nós toda distração, invistam o tempo de vocês lendo as cartas, né? Às igrejas, porque temos aqui nesse momento o tratado das cartas. Já passamos por 3 delas. Pérgamo foi a última, vimos também Esmirna e vimos Éfeso. Lembrando sempre que João as escreveu após receber a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo ali na ilha de Patmos, né? Então, vamos avançando? Pois bem, Tiatira, esse é o capítulo 5 da nossa revista, é a lição, portanto, de número 5, cujo tema é a igreja comprometida com doutrina falsa. Antes de avançar, sempre bom a gente lembrar que a gente não está fazendo um estudo meramente teológico, tá? Do livro de Apocalipse, para entender símbolo por símbolo, não é esse o objetivo, mas é entender que Apocalipse se aplica ao seu dia, ao nosso dia, hoje, em pleno ano de 2021. Então tem esse aspecto prático, fala o livro de coisas que já aconteceram, mas de coisas que também ainda irão acontecer, tá? Então, é uma mensagem não de desespero, de pânico, como muita gente, inclusive na cultura mundial é assim. Quando você pensa em um filme que fala em Armagedon, em Apocalipse, ou uma música, ou seja lá qual for o tema, só se pensa em quê? Destruição. Existe a destruição, sim. O juízo está ali estabelecido. No entanto, para os filhos de Deus, a mensagem é de esperança. E é essa mensagem que você precisa receber e pôr em prática na sua vida hoje, em pleno ano de 2021, enquanto o Senhor permitir que aqui nós estivermos. Ok? Então, as igrejas sempre tinham pontos que eram elogiados pelos
Senhor Jesus. Lembrem sempre que quem está falando é o Senhor Jesus. Talvez esse seja um dos textos, né, em Apocalipse, onde você vai ver ali no Novo Testamento a palavra direta, com maior frequência, a palavra direta de Jesus às suas igrejas, tá? No Evangelho, a gente sabe que é Jesus falando, mas tem ali no momento que ele está falando. Então, aqui é um texto onde Jesus usando aquele que ele chamava do apóstolo, né, segundo o seu coração, né, o discípulo segundo o seu coração, aquele que ele amava, né, aquele que, lembrem vocês, que era conhecido lá no início, chamado, o seu apelido era filho do trovão, né? Alguém que era, segundo a própria cultura judaica, né, mais durão, né, e que foi sendo transformado pelo amor de Jesus na sua vida. Então, vimos que nesse texto de Apocalipse, alguns até ficam em dúvida se é o mesmo João ou se seria João um presbítero da igreja, já que ele sequer se nomeia sendo o apóstolo, né? Mostrando que títulos, adjetivos, qualificações não são o que mais importa na nossa vida, né? Mas sim sermos reconhecidos e vivermos e andarmos como servos de Deus, filhos de Deus. Então, Jesus elogiava, sempre tinham pontos nas igrejas, né? E agora a gente está na igreja de Tiatira, mas também sempre tinha os pontos onde ele criticava, onde precisava de correção. Ora, o que é a igreja? Reunião, mas ou que nós ele também disse o seguinte, de acordo todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, qual seria a recompensa nossa, se não fora o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo para nos justificar e nos purificar dos pecados? Nosso destino seria a morte eterna. Então, como pecadores, as igrejas também tinham pontos a serem corrigidos. Será que você e eu não temos? Né? Então, qual era o aspecto crucial dessa igreja em Tiatira, quanto àquilo que deveria ser criticado pelo Senhor Jesus e que deveria ser muito rapidamente posto para fora? Era a tolerância, o comprometimento com as doutrinas falsas. Então, o texto, que é o texto-chave, se encontra lá em Apocalipse 2:25, que diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Conservai o que tendes. Quem não tem Jesus, não tem o que conservar. Notem vocês, como foi dito aqui anteriormente, que Apocalipse foi escrito para você, para mim, o servo de Deus. Para nos transformar, para nos aperfeiçoar, no sentido de que todos devemos buscar alcançar a mente de Cristo. Ninguém é perfeito, só Jesus era perfeito aqui nesta terra. Mas devemos trabalhar e caminhar buscando foco, esse alvo. Então, ele não está escrevendo aqui, ele está falando para os seus servos, porque são os seus servos que, aperfeiçoados, serão luz para o mundo que anda em trevas. Se nós não aceitarmos a crítica, quanto mais do nosso Senhor e Salvador, nós aceitaremos de... Então, o texto está lá no capítulo 2, vai do verso 18 ao verso 29, mas o chave é esse que está aí no verso 25, que você está marcando. Em alguns momentos a gente vai estar voltando e lendo o texto como um todo, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um pouquinho a cidade
de Tiatira, né? Aqui onde você vê tá sublinhado, depois é um link que você pode assistir, tá? Tem um vídeo, né, de um turco, já que essa região toda hoje está na Turquia. Ele é um guia acompanhado de alguém que conhece história e conhece história bíblica, que vão estar falando nesse vídeo, cerca de 10 minutos, não dá tempo da gente exibir aqui, naturalmente, mas ele vai falar de Tiatira, vai falar de Sardes e vai falar de Filadélfia, né? Filadélfia, quando eu conheci na minha vida primeiro, foi aquela dos Estados Unidos, até por causa dos filmes, né? Sempre gostei de ver muito cinema, e eu lembro que tinha lá o Rocky, o lutador, se eu não me engano, ele treinava lá na Filadélfia, ele subia a escada. Só estou contextualizando para você lembrar de onde que é, correndo, treinando, né, para poder se preparar para o combate. Mas Filadélfia é uma das cidades onde existia a igreja do Senhor, e a quem é endereçada a carta do Senhor através do apóstolo Paulo. Então, do apóstolo João, desculpa. Vale a pena você assistir para ver as imagens, a parte arquitetônica, arqueológica, né? E os comentários de gente que é da região, tá bom? Então vale a pena você dar uma olhadinha. Mas o que era Tiatira? Tiatira, de todas as igrejas ali abordadas, era a que, politicamente falando e religiosamente falando, a menos relevante no contexto do mundo daquela época, tá? Tiatira, inclusive arqueologicamente falando, né, você vai observar que são poucos os achados de estruturas, de objetos, muito pequenos. A gente vai ver algumas fotos aqui, em face a Sardes, a Filadélfia e as demais que já foram aqui tratadas. No entanto, teologicamente falando, e a mensagem que ali está é a mais longa e a mais relevante para as nossas vidas, onde o Senhor Jesus aponta e chama muita atenção para o risco em sermos tolerantes com falsas doutrinas na nossa vida, falsos ídolos, falsos mestres, que dia a dia vão se infiltrando em pequenas brechas que são abertas. E quando nós nos damos conta, já estamos totalmente minados na nossa fé. Mas Tiatira, como vocês podem ver, também está lá na região da Lídia, né? A região do Império Romano na Ásia, né? Tá? A gente já passou por aqui, ó, Pérgamo, Esmirna, né? Éfeso, e agora a gente está em Tiatira. Tiatira está relativamente a 48 quilômetros, né, da última igreja que a gente tratou há 15 dias atrás. Qual foi a última carta? Eu já até falei aqui. Pérgamo, né? Então, eram cidades próximas, tá? Onde o evangelho, numa região conhecida como a Ásia, e sob império de Roma, a igreja havia prosperado. Vejam vocês, se o inimigo persegue, se Satanás, que é o adversário, aperta, né, mata, destrói, o evangelho cresce. Desde que os seus filhos, o povo de Deus, cresçam, cumpram a sua missão. Isso vale para mim, para você, hoje, nos dias de hoje, tá? Então, atualmente é uma cidade que se chama Aksar, está lá em domínio turco, tá? É bom lembrar que essa região, né, teve uma mulher que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, cujo nome era Lídia também, né? E que ela era uma comerciante notória de um material têxtil para tingir roupas, né? Era a púrpura. Então, púrpura é aquela cor meio rubra, né? Meio vermelha, que é extraída hoje do índigo, né? Então, ela era conhecida na região, uma mulher numa sociedade que daquela época, né? Se hoje ainda a mulher enfrenta desafios para ser valorizada, né? Mesmo após Jesus ter a valorizado, né? Quando aqui esteve,
e nos ensinado que assim devemos fazer, imagine naquele tempo, né? Então, ela era uma mulher, primeiro, vencedora ali na sua atividade. Principalmente, ela é tida como uma das fundadoras da igreja de Tiatira, porque ela é exatamente de Tiatira, tá? Então, ela recebeu lá Paulo, seus companheiros, em sua casa, quando do trabalho lá em Atos, né? Da evangelização em Tiatira. Pois bem, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Sim, ela foi convertida durante a passagem de Paulo por Filipos, sendo que ela era de Tiatira. Está lá em Atos 16, verso 14. Você pode até conferir, a gente já esteve estudando aqui o livro de Atos, mas não custa nada a gente abrir ali agora. Atos 16, Atos 16, verso 14. Diz assim: uma delas, uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. Então ela estava no processo de conversão e estava ali escutando Paulo e os seus companheiros, e ela se converteu a Cristo Jesus. É bom lembrar como Deus tem o controle da história. Uma região hostil, uma região cheia de falsos deuses, profetas, falsos mestres, filosofias múltiplas, diversas, as mais loucas que a gente possa imaginar. Mas lá naquela região já existia judeus. Ou seja, a palavra de Deus, o Pentateuco, já havia chegado lá. No entanto, precisava ser alcançado o judeu com a verdade da salvação em Cristo Jesus, que era o Messias prometido, que já havia passado por aqui, já havia consumado o plano da salvação. Okay? Então vejam vocês como Deus controla toda a história. Muita gente fica pensando, eu sempre volto nesse ponto, como se fosse simplesmente um ping-pong, o duelo entre Deus e Satanás. Não! Apocalipse também vem mostrar e reforçar a verdade de que Deus já venceu. Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo. Ele permite esse tempo que nós vivemos para que nós nos arrependamos dos pecados, confessemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto isso estiver acontecendo, o adversário tem a sua permissão para agir nesse mundo. Satanás não é poderoso como Deus. Ele tem poder, sim. Ele é ardiloso, ele é perigoso, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não é um ping-pong, onde Deus reage. Deus não é fraco, Deus é vencedor, Deus é todo poderoso, Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares, em todas as eras, Ele controla, Ele é o Senhor da história, amém? Então, essa é a região que a gente está falando, essa é a cidade cuja igreja ali foi fundada por Tiatira e seus familiares, né? E é ela que vai ser objeto da nossa análise nessa manhã. Aí nós temos algumas fotos dos achados. Obrigado pela água, querida. Lá em Tiatira. Fotos atuais. Apenas algumas ruínas estão presentes lá, tá? Mas você pode depois conferir na internet. Muito interessante as ruínas, tá? A gente vai avançando aqui. Pedaços, né, do que seria ali as colunas, muros. Vale a pena depois você dar um zoom aí, enxergar o detalhe, especialmente quem gosta de história, arquitetura, né, arqueologia. Mas estão lá as ruínas de Tiatira, do templo, né?
Aqui era a principal avenida. Uma das grandes críticas do Senhor a Tiatira era exatamente a compactuação, ou seja, a tolerância com as doutrinas nicolaítas, como a gente já viu em outras cartas, né? Gnósticas, de culto a divindades, através da prostituição física inclusive, sexual, mas também a prostituição espiritual e o comer dos alimentos sacrificados e ofertados a falsos deuses. Então, a despeito da igreja ali estar presente já há algum tempo, e era uma igreja próspera no sentido de crescimento, porque ela servia a comunidade, né? Ela atendia as pessoas carentes, as viúvas, os órfãos, ela evangelizava. No entanto, ela estava dividida, à medida que havia no seio da servos fiéis, e haviam aqueles que contaminados por essas falsas doutrinas, tá? Então, aí está a foto do sítio arqueológico para que você veja. Muito pequeno em relação ao achado arqueológico de Sardes, de Filadélfia e das outras cidades, tá? Não chega nem a 15 quilômetros, mas como nós já vimos, já falamos aqui, o nosso maior foco não é tratar da arqueologia nem da história, né? Nem da teologia, mas o ensino prático, a aplicação disso para a nossa vida. Então aí está uma foto, está um resuminho, depois você pode estar lendo aí com calma, mas em resumo é isso que eu estava falando, né? Uma outra observação é o significado de Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo, contrição. O Senhor Jesus estava para a verdade de que a sua igreja é a reunião dos salvos e, portanto, nós somos a sua igreja. Precisa viver um sacrifício contínuo, como servo, como escravo, cujo mestre sim da sua vida é o Senhor Jesus. Em contrição, ou seja, em submissão, obedecendo a sua vontade, não a nossa vontade, né? Tiatira estava flertando e já estava num ponto, quando o Senhor Jesus endereça essa carta, de total conivência com o sacrifício a falsos deuses, a outros ídolos. Então, Tiatira significa sacrifício de trabalho. Se você não está servindo, e trabalho é interessante o significado, né? Serviço é exatamente o significado correspondente da palavra culto nos originais. Quando o crente fala que vai ao culto, por influência moderna, né, e a influência que nosso país prevalece é da Igreja Católica, a gente sempre entendeu como missa, como algo onde você iria assistir. Isso foi uma influência, não exatamente ali da Igreja Católica, que talvez alguém tenha frequentado aqui no passado, mas começou na igreja, na Idade Medieval, exatamente por conta das sementes plantadas e exageradas lá em Tiatira, onde as pessoas não precisavam ler a Bíblia, aliás, elas nem podiam ler, porque as traduções estavam todas no latim. O povo não tinha acesso à palavra. E várias outras práticas paganistas foram inseridas no seio da igreja. Mas por que eu falei no significado de serviço? O culto, o significado é serviço. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus e destinados e chamados a servir. O que se perdeu ao longo desses cerca de 1000 anos, exatamente essa ideia, mas meteu a mão aí para
trazer essa confusão de que a igreja, você que é a igreja, nós, não temos acesso direto ao Pai. Precisamos de intermediários para nos perdoar, para nos penitenciar, para ler a Bíblia para a gente. Tudo isso tirando a relação direta com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus, que certamente usava ali os oficiais na igreja para servir, não para se destacarem hierarquicamente, mas a ideia do serviço cristão, segundo Cristo Jesus, foi substituída por uma outra ideia de servir. Aliás, vamos mudar, não é mais servir, agora é missa. Para ficar claro que a participação é só de ir lá assistir, quando muito orar ou rezar, como você quiser dizer, né? Fazer as doações, as ofertas, as contribuições. E na igreja medieval, que foi o mais grave, foram inclusive criadas imagens, estátuas, pessoas que seriam os intercessores, inclusive na hora da oração. Então, amados, Tiatira significa sacrifício, tá? Trabalho contínuo, mas a gente precisa, como igreja de Jesus, aqui agora, através das palavras do servo, que ali no texto todo, né, nas cartas, está muito claro o seu trabalho, o seu papel de servo. Ele não era mais importante, nem menos importante que ninguém, ele era servo. E esse é o nosso papel, de ser cada um de nós servo. E de sermos servos uns dos outros. Amém? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, como é que Cristo se apresenta à igreja? A gente vai ler agora o texto, fazer uma pausa. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 2, a partir do verso 18. Deve ter um subtítulo aí acima desse trecho, na sua Bíblia, com o nome da igreja, Tiatira, que naturalmente é a comunidade reunida ali na cidade de Tiatira, né? Então, estamos todos lá, podemos ler? Você que está em casa também me acompanha aí através do próprio PPT, tem link para o texto lá onde tem a referência bíblica, ou abra aí o seu aplicativo, ou o livro. Temos aí feito pouco uso nos dias atuais do livro, mas é importante, inclusive pedagogicamente falando, né? Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, isto diz o Filho de Deus, o que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao bronze brunido. Pausa. Ele se apresenta como Filho de Deus, como sempre fez nos outros textos destinados às outras igrejas, tá? E ele fala que é que tem seus olhos como o quê? Chama de fogo. E seus pés semelhantes ao bronze. Quando a gente lê fora do contexto isso, a gente fica meio impressionado, fica achando que é só simbologia, né? Amados, o Senhor tem o controle da história. Ele sabe de tudo, nada foge ao seu domínio. Tiatira, vocês se lembram que mais cedo eu comentei, era a cidade mais insignificante em termos de achado arqueológico, em termos de atividade política e religiosa na época, mas economicamente falando, ela tinha sua relevância. Havia um forte comércio têxtil, e a gente viu aqui o caso de Lídia, que nasceu em Tiatira e que era comerciante de púrpura, que é a cor que tinge o tecido. E que lembrem vocês que tinge de vermelho. Normalmente, as cores dos mantos, eu não sei como é que chama aquelas coisas que as mulheres gostam de botar por cima, Sharp, sei lá o quê,
Naquele tempo, homens usavam coisas parecidas, que tinham a cor vermelha, que denotava o quê? Vestimenta de rei, real, né? Então, atividade comercial forte, têxtil, mas também em polimento de bronze. E a história reconhece que em toda a região o bronze polido de melhor qualidade era exatamente o de Tiatira. E tem um outro aspecto importante sobre aquela cidade também. Ela era a entrada para a Ásia Menor, caminho para outras grandes rotas do Império Romano. E era um site, melhor dizendo, um sítio militar. Inclusive, quem ali construiu dessa forma, a gente só viu um pedaço do que sobrou, foi o general militar romano lá, tá? O nome, se não me engano, é Alfeu, alguma coisa parecida assim. Depois você vai pesquisar nos links que tem aí, para o Wikipedia, etc e tal. Esse aqui não é o nosso objetivo. Mas o Senhor Jesus sabia que Tiatira tinha essa relevância exatamente na lida com metalurgia em bronze, e que era o bronze polido melhor que existia, né? E também sabia que, inclusive, a sua igreja ali fundada, né, teve uma serva que comercializava púrpura. Então, quando no texto ele se apresenta como filho de Deus, como ele fez nas demais cartas, né? E aqueles que têm olhos como chama de fogo, você vai polir o bronze, você vai trabalhar com a metalurgia em cima do material a ser moldado também com fogo. Então ele está mostrando, olha, vocês aí ficam cultuando a divindades, seguindo falsos mestres, desenvolvendo a arte que vocês têm, dominam para cultuá-los, quando na verdade sou eu que sou o Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Sou maior que tudo isso, né? E que tem pés semelhantes ao bronze polido. Jesus fala na linguagem das pessoas que estão ouvindo. Precisa de tradução. Só que ao longo do tempo, exatamente como aconteceu na Idade Medieval, e a semente está ali em Tiatira e nas outras igrejas que também trabalhavam essa perspectiva de se afastar do primeiro amor, né? De buscar outras alternativas, e que abandonavam a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a reflexão, o beber dessa fonte de água viva dia a dia. Isso só se agravou ao longo da Idade Média e chegou aos dias de hoje. Basta você prestar atenção em quantas pessoas se reúnem para assistir uma reunião de estudo bíblico. E é aí que o inimigo deita e rola. Belicamente falando, apesar de ser uma cidade que era uma base militar, essa cidade foi destruída várias vezes ao longo da história. Não foi apenas uma. Várias vezes. Porque os homens confiavam em outras coisas que não Deus. Ok? Então, aquilo que parece ser uma linguagem difusa, né? Tem que interpretar. Se você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia na íntegra. Aliás, fica aqui o desafio, né? Quantas vezes vocês já leram a Bíblia na vida de vocês? Mas não é para ler, para cumprir uma obrigação. É para entender, para ouvir de Deus, para ter a percepção, o entendimento do plano completo de Deus. Outro dia eu estava ouvindo assim, para o meu susto, eu quase caí da cadeira, estava assistindo uma aula, e um professor que é pastor dizendo o seguinte, que ele tinha feito seminário e tinha sido nomeado, né, pastor, e sem que tivesse lido a Bíblia antes toda. Então vejam vocês como a nossa vida no dia a dia, isso aqui não é um julgamento, isso aqui é uma constatação. A nossa vida no dia a dia busca e oferece tantas demandas
que nós não conseguimos fazer o que é essencial, o que é o importante, o primordial na nossa vida, que é a palavra de Deus. Como eu vou pregar, como eu vou testemunhar sem conhecer a palavra de Deus? Se não há quem lê, como haverá quem pregue, quem viva? Então vejam vocês, hoje, Jesus se apresenta à igreja em Tiatira como Filho de Deus e o juiz incontestável. Aí agora falando de símbolo, no Pentateuco, fogo sempre esteve atrelado à representação da justiça, da autoridade de Deus. O fogo purifica. O fogo é o juízo de Deus. Então, ele está mostrando que ele é o juiz de tudo e de todos, quando ele se define ali como aquele cujos olhos são de fogo. E isso era entendido por aquele povo, porque eles já conheciam o Pentateuco. Lembra que existia uma comunidade judaica em toda a Ásia também. Então, de certa forma, já havia contato com a palavra. E mesmo que não houvesse, Paulo o tempo todo, quando foi evangelizar, e os outros, antes dessas cartas de Cristo, por entrega de João às igrejas, o evangelho sempre era contextualizado. Agora, para isso é importante que tenha alguém que ouça, que leia. Como vão crer se não conhecem? Tá? Então isso tudo está na Bíblia. Ele é o juiz incontestável, que vê o invisível e julga todas as coisas conforme sua autoridade e poder. A pergunta para aquela igreja naquela ocasião e para nós hoje é essa: você crê nesse Deus? Que é o juiz incontestável? Ou como muita gente está querendo mostrar hoje com cores diferentes, fora da cor púrpura de Cristo, do sangue de Cristo, né? Não, não é bem assim. A gente tem que fazer uma nova leitura, né, da Bíblia para os dias de hoje. Olha, em Apocalipse o Senhor inclusive diz, e é o Senhor Jesus que fala, que anátema, ou seja, maldito, é aquele que tira sequer uma vírgula. Então, se você crê, você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer. Amém? Então, a primeira questão aplicada para hoje, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha, e de você que nos acompanha na internet, é exatamente essa. Agora, se por um lado Jesus estava criticando, né, e batendo forte contra o culto, a idolatria, a prostituição, a crença e o flerte com falsas doutrinas. Trabalhando com jovens aqui já há alguns anos, uma certa feita, nós vimos um vídeo juntos de pessoas que se chamam e se dizem cristãs nos Estados Unidos, com vídeos na internet. Isso aí pode ser acessado livremente. Desculpem. E que estavam na comunidade atraindo pessoas, dizendo que elas não estavam orando, elas estavam fazendo meditação. É um jogo de palavras, mas que na verdade está manchando o Evangelho. O Senhor ensina que nós precisamos orar, jejuar, meditar na palavra. Mas a meditação oriental, que era o foco daquela propaganda, né? Os adeptos daquele tipo de meditação, a meditação que eles falam não é oração de forma alguma. É um olhar para dentro de si. Inclusive as filosofias que eles apregoam mostram que todo mundo tem um pouquinho de bem e de mal, e que tem que ser assim. Então vejam vocês, é querer dourar a pílula para poder atrair gente. Nós não temos que dourar nada para atrair ninguém, porque é o Senhor, é o Espírito de Deus que vai conhecer as pessoas, que vai atraí-las para a palavra. E nós
conhecedores da palavra e bons testemunhos vivos, faremos a diferença na vida das pessoas simplesmente ao elas olharem para a gente. Ok? Então vejam vocês. Mas o que tinha de ponto positivo também naquela igreja? O que a gente falou, o serviço, né? O testemunho. A igreja crescia em número, tá? Por quê? Porque praticava o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Inclusive, comparando com a igreja de Pérgamo, tinha mais gente na comunidade do que Pérgamo. Agora, será que casa cheia é regra geral? Será que todas as igrejas hoje que têm, né, fileiras e fileiras repletas de pessoas, elas serão elogiadas pelo Senhor? Tiatira tinha muito mais gente, crescia muito mais número, mas qualitativamente, quando entrou o primeiro vento de falsa doutrina lá, o que aconteceu? E no texto, a gente vai continuar lendo aqui, existia uma mulher que era pseudo-sacerdotisa, com aquelas ideias nicolaítas, tá? Que tinha alguma preponderância na liderança. E aí ela é identificada com o nome de Jezabel, que pode ser um apelido, ou simplesmente um reporte a Jezabel, que foi lá a rainha e sacerdotisa, com quem o rei Acabe se casou, lá em Reis, você vai achar isso, né? E que, com o trocadilho, me perdoe o trocadilho, mas Acabe acabou com a palavra de Deus, né? Em Israel, né? Como o seu povo como um todo, ao ser contaminado pelas ideias daquela mulher. Então, a gente vai ler no texto aqui que ela não só estava lá ensinando totalmente o contrário da palavra de Deus, como a igreja, aqueles que eram fiéis, os servos, eles de certa forma estavam tolerando os ensinamentos dela lá. Por isso que o Senhor elogiou o serviço, mas criticou a tolerância com o mal no seio da igreja. Então o verso 19 diz assim: conheço tuas obras e teu amor, e tua fé e teu serviço. São aqueles destaques que a gente viu que foram elogiados. E que tuas últimas obras são mais que as primeiras, mas tenho contra ti. Eu chego a tremo quando escuto isso, né? Tenho contra ti. Ele está julgando, ele está condenando. Ele está dizendo, arrependa-se enquanto é tempo. Tenho contra ti que toleras a essa mulher Jezabel, quem se diz profetiza e ensina e desvia meus escravos. Na sua Bíblia deve estar servos, né? Mas é bom, esse aqui é o texto, é a Bíblia textual, né? Um lançamento recente que houve todo um trabalho, um esforço, no sentido de resgatar os originais no Antigo Testamento do hebraico e no Novo Testamento para o grego. E que se perde quando você traz para o português. Servo e escravo é a mesma coisa, você entende. No entanto, lembre-se que nós éramos escravos do pecado. O salário do pecado é a morte. E nós fomos comprados como escravos por Cristo Jesus, com o sacrifício do seu sangue. Esse foi o preço. Essa é a liberdade que nós temos. Não é a liberdade para fazer e acontecer e ser do jeito que quer no mundo. Tá? Então, como meus escravos, a fornicar e a comer do que se oferece em sacrifício aos ídolos. E aí vem o detalhe no 21. E lhe tenho dado tempo para que se arrependesse. Ele deu tempo para quem? Para Jezabel e para o seu grupo, para se arrepender. Não se arrependeram. Faziam porque gostavam e porque queriam. E tinham um objetivo de desviar os salvos. Mas não quer se arrepender de suas fornicações. Eis que a lanço em cama,
ela seria acometida, como aconteceu em outros momentos da história, e Apocalipse para o futuro também aponta assim, né? Lembre você lá da época que os hebreus eram escravos na mão do faraó, vieram pragas que botaram as pessoas prostradas, né? Então, eis que a lanço em cama e em grande tribulação aos que adulteram com ela. Não era só ela, quem estava em consentimento com ela. A menos que se arrependam das obras dela, e a seus filhos matarei com morte má. Todos os seus discípulos, os filhos, seja biológico e além dos biológicos, os espirituais. Ou seja, se você anda debaixo da direção de falsos valores, princípios, doutrinas que não compactuam com a palavra de Deus, sejam elas religiosas, políticas, sejam quais forem. Aliás, Tiatira era destacada pela atividade comercial, lembram? Mas para comercializar qualquer produto, os empresários tinham que fazer parte de guildas ou associações, como essas que você conhece hoje, associações comerciais. Só que tinha um detalhe: essas associações tinham sempre patrões ou padronos ou padroeiras, divindades. E que para fazer parte dessas associações e poder vender e prosperar, comercializar uns com os outros, eles precisavam participar da adoração a esses patronos, esses padroeiros. A cidade tinha um patrono maior que era Apolo, Deus lá do fogo, né? E também sob influência de outras religiões pagãs que trouxeram também o Deus Sol, por exemplo. Vejam vocês, adulterar, prostituir, não é só deitar com a mulher alheia, com o homem alheio. É fornicar, é contrariar, é andar com aquilo que é errado, que agride a Deus e a sua palavra e a sua vontade. O que é que o Senhor diz? Que a seus filhos matarei com morte má, e todas as igrejas conhecerão que eu sou o que esquadrinha rins e corações. Rins e corações significam íntimo, as entranhas para o povo judeu. É a intuição e também a intenção. O Senhor conhece, em várias passagens ele fala que ele esquadrinha o seu ser. Todas as igrejas conhecerão. Ué, então é para as igrejas que ele está falando? É, exatamente. Ele conhece você e conhece a mim. Mas a vós, aos demais que estão em Tiatira, agora ele falando para os servos, a quantos não têm esta doutrina, os quais não conheceram as profundezas de Satanás, como as chamam, práticas como ocultismo, aquelas coisas que parecem ser legaisinhas e que muita gente ensina aí, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas existem inúmeras, inclusive na internet, em jogos eletrônicos, em filmes. Não só mensagens subliminares, mas mensagens diretas, né? Por exemplo, você chega numa livraria, você tem sessões e sessões sobre esoterismo. E são as que mais são consumidas, só para não avançar muito nesse tema, mas a vocês, a quantos que não têm esta doutrina, os quais não conheceram as profundezas de Satanás, digo, não vos imponho outra carga. Não vos imponho outra carga. Entretanto, o que tendes, retende-o com firmeza, que até que eu venha. E ao que vence e ao que guarda minhas obras, até o fim dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Ao remanescente, ele promete a vitória, e que nós venceremos juntos com ele, governaremos juntos com ele. Escatologicamente falando, há quem defenda, lá os milenistas, que haverá esse reino, inclusive real aqui, quando Jesus reinará com esse remanescente, que é a sua igreja, os seus servos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas aqui o objetivo é mergulhar nesse ponto. O objetivo é: você tem conservado o que você tem, ou seja, a fé em Cristo?
ou está sendo contaminado por outras ideias, filosofias, que surgem inclusive no meio das igrejas, idolatrando homens, líderes, cantores, ou idolatrando youtubers, idolatrando e recebendo ideias. Não tem problema o jovem casar sem estar virgem. Qual o problema? Tem que se conhecer, tem que saber se vai dar certo. Qual o problema do jovem sair de casa aos 10, 11, 12 anos sem estar abençoado pelo pai? Nada tem problema, né? Tudo é permitido. Era exatamente esse tipo de ensinamento que lá existia e que só fez evoluir. E nos dias de hoje, não parou na idade medieval, com a igreja medieval, que lá no futuro a gente sabe que foi preciso ser feita a reforma protestante, de onde nós, a igreja protestante, saímos. Mas nos dias de hoje temos um contágio semelhante em nosso meio, onde há quem ensine coisas aberrantes como essas, que tem que ter uma nova interpretação das palavras de Jesus, que o contexto de hoje é diferente. Amados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você precisa reacender essa chama lá do Deus que tem os olhos de fogo, né? Que é o da justiça, o do poder, da autoridade. Não ignora o que eu faço, nem o que você faz. Não tem nada que me esconda. Só há uma forma de ser salvo, é em Cristo Jesus. Então, Jesus repreendia, a gente já falou isso, né? A idolatria sexual, a imoralidade, e a idolatria também no sentido de comer de banquetes de carnes sacrificadas a outros deuses. Se eu sei, com as crianças lá em casa, tem músicas legais, quem nunca gostou de música, né, secular? Mas o que diz a letra ali por trás? Ensina valores como esse: sexo fora do casamento, né? Desobediência aos pais e vários outros, né? Ou o autor, o compositor, tendo dedicado aquela obra a falsos deuses. Se eu recebo isso na minha casa, todos somos livres, né? O Senhor diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu estou abrindo minhas portas e comendo com a minha família carne sacrificada a outros deuses. Simples assim. Hoje, portanto, cuidado com os falsos profetas que entram nas igrejas. E certamente nas igrejas as pessoas ouvem coisas assim também. Que negócio é esse que vai namorar, tem que conversar com os pais? Conversar com os líderes? Isso é coisa lá como é que a juventude... Até esqueci aqui. Do tempo do Ronca. Sei lá se eles... Da era das cavernas. É? Então, se estiver na sua casa, no seu quarto, com a cama de casal, né? E você ainda tendo que bancar tudo, aí você vai dizer o quê? Amados, hoje há inúmeros casos em todas as classes sociais, não é só coisa de gente rica que se acha intelectualmente superior, não. Eu conheço casos de garotas de 10, 11 anos que saem de casa sexta-feira, volta segunda. Quando volta? Amados, cuidado. A palavra de Deus é uma só, ela vale para sempre. Então, tem quem fale, não é bobeira, qual o problema? Tem que beijar muito. É? Não foi isso que Jesus ensinou, não. Mas Jesus é da era das cavernas. Não, Jesus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você quer testar, quer experimentar de outro jeito? Experimenta. Agora, a consequência é a morte, e o pior de tudo, a morte eterna, tá? Então, Jesus deu tempo, e deu tempo para todos. Por isso que nós estamos vivendo ainda a era da graça, para o arrependimento. Mas ele mostra que ele é o juiz, ele é a autoridade, dele é o poder.
que todos serão julgados. Os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro já estão aprovados. Ouvirão do Senhor, vem a mim. Agora os que não foram, ouvirão o quê? Não te conheço. Receberão a morte eterna. Onde você quer passar a sua eternidade? Será que você vai acompanhar? Vai ser Maria? Vai com as outras? Ouvindo novas ideias, novas doutrinas legais, da hora, maneiras, eternidade. Fica olhando lá para o olho que a televisão mostra, né? Maldito, o olho que faz barulhinho, e outros olhos, os youtubers da vida. Você pode estar indo aí pro buraco, ó, junto com todo mundo, ó, roupa maneira, da hora, né? Não tem ninguém ali desarrumado, pelado, mas está indo para a morte eterna. Hoje, amados, não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá de se arrepender e mudar. O Senhor já sabia que Jezabel e os seus adeptos, seus discípulos, não se arrependeriam. Ele estava falando com aqueles que eram servos fiéis, mas que estavam contaminados, que estavam indo para o buraco, juntamente com Jezabel e os nicolaítas. E quanto a nós nos dias de hoje? Já vimos o estrago que aconteceu na idade medieval com a igreja. E que já lançou muita gente para a perdição eterna. E quanto a nós? Vou encerrar solicitando que vocês me acompanhem ouvindo esse vídeo aqui. Se eu não conseguir exibir, está no PowerPoint, vai ser compartilhado, você vai assistir. Um vídeo de 4 a 5 minutinhos. Enquanto você vê e ouve, reflita e se apresente ao Senhor. Uma linha do tempo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? Enquanto isso aqui e todo o restante, isso é loucura. Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro?
tempo é curto. Para que você está vivendo? A palavra não fala que você não possa ter lazer com a família, que você não possa ter saúde, qualidade de vida, mas fala que antes disso tudo, a eternidade em primeiro lugar. Vamos nos levantar, vamos orar? Que você possa ter refletido como você está vivendo, para quem você está vivendo, e pedindo ao Senhor para que ajude a você a expulsar essa contaminação da sua vida, do seu dia a dia. Que Cristo Jesus em primeiro lugar, oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais esse dia, muito obrigado pela tua palavra que penetra e vai dividindo as nossas entranhas, o nosso íntimo, separando aquilo que não presta. Como o Senhor mesmo nos diz, o Senhor sonda os nossos rins, os nossos corações. O Senhor conhece a nossa intuição, a nossa intenção. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos a negligência quando temos colocado em segundo plano o Teu reino. E nos ajuda, nos levanta de onde caímos, Pai, para levantarmos como servos, escravos que somos, que temos não uma liberdade mundana, temporária, como tantos procuram aí fora, e às vezes até aqui dentro, na Tua casa, na Tua igreja, mas sim a liberdade que traz a eternidade. Em Cristo Jesus nós somos livres para fazer tudo, mas, ó Deus, que o Senhor nos mostre o que convém e o que converge com a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus. E agora, Pai, receba toda adoração, louvor que somente a Ti são devidos. Continua nos ministrando nesta manhã, agora no serviço que prestaremos de honra, glória e adoração ao Teu santo nome. Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Nada foge, ó Deus, aos Teus olhos. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijão, um abraço para você que está aí online e aqueles que aqui estão, vamos tomar uma água rapidamente, né, e voltarmos para prestarmos o serviço ao Senhor. Amém.